Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Um abraço para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. No primeiro comentário tem um link, você faz o seu cadastro. Fazendo seu cadastro, você aposta. E aí, na primeira aposta que você fizer, você usa a palavra Ave Mais. Você vai dobrar a sua aposta. Para ganhar uma grana, a 1xBet é uma empresa séria que paga rápido, paga bem. E você pode ganhar dinheiro se divertindo. É só você fazer o seguinte jogo. Colocou lá 50, colocar Ave Mais na palavra promocional, vai dobrar, vai para 100. Tem um pouquinho mais de grana, eu tô com 80 pratas, vai para 160. Olha só que maravilha. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Quero dar um recado também da GoCase. Sabe o que é a GoCase? Eu pedi para fazer, olha aqui, ó, capinhas para o meu celular, que podem ser suas também. Você pode ter para o seu celular iPhone, Motorola, Samsung, seja lá qual for. Você vai ver aqui na descrição desse vídeo um link, você dá um clique lá, você vai direto para a página da GoCase e aí você tem vários tipos de capa. Olha aqui, ó, que maravilha. Você pode customizar, pode colocar o seu nome na capa, pode dar de presente para alguém, para o seu pai agora, que maravilha. Final de semana chegando, compre uma capinha da GoCase e dê para o seu pai. E se você usar o nosso cupom GOLVascaínos, tem 5% de desconto. E você pode ainda usar da promoção da GoCase, comprando 4, você paga apenas 2. Olha só que maravilha, um presentaço. Produto oficial do Vasco, produto que tem garantia de 1 ano e que vale muito a pena. GoCase também aqui no canal Ave Mais. O Vasco está vivendo um momento muito difícil, torcedor. Muito difícil porque traz uma angústia, traz um passado, né? Aquele passado que a gente logo pensa que a gente vai voltar a ter aquela tristeza do ano passado, de que não vai chegar, porque o torcedor vascaíno é um traumatizado, normal. A gente tem trauma, que a gente vem apanhando muito nos últimos anos. Mas vamos lá, vamos fazer aqui um exercício. Claro que preocupa, porque o time não vence, o time não consegue vencer. E nesse segundo turno, em 4 jogos, teve 2 derrotas contra o Vila e agora contra a Ponte, mas fez o melhor jogo do Vasco na temporada, contra o CRB. O Vasco meteu 4-0 no CRB, que não é um adversário qualquer, que vinha de 9 jogos sem perder, e empatou com a Chapecoense em casa. Então, 2 jogos fora, perdeu os 2, 2 jogos em casa, ganhou 1 e empatou o outro. No turno, foram 4 jogos também, com o técnico Zé Ricardo muito contestado, e o Vasco teve 3 empates e apenas 1 vitória. O que isso significa? Não teve uma campanha tão diferente assim. Na verdade, fez 6 pontos em 16, na verdade em 12, para poder cumprir, né? 4 jogos, 12 pontos. O Vasco teve 6 conquistados. E agora, em 12 disputados, o Vasco teve 4 conquistados. Uma campanha um pouco pior nesse retorno. Porém, sem muitas diferenças. De um time que vem jogando assim todo o campeonato. Mas o Campeonato Brasileiro não pode ser balizado, é claro, pelos outros. O Vasco tem que fazer o papel dele. Mas os outros estão ajudando, né? Tem muita gente jogando muito mal nesse Campeonato Brasileiro. E olha, eu não acho que o Vasco tenha jogado mal contra a Ponte Preta. Não acho que o Vasco tenha jogado mal contra a Chapecoense. Não fez um jogo tão bom como fez contra o CRB. Jogo ruim foi contra o Vila Nova, ainda sob o comando do Maurício Souza. O time jogou mal lá contra o Vila, foi muito mal, perdeu para o último colocado então. Mas o Vasco tem demonstrado, principalmente num setor em que ele era muito ruim, uma melhoria. Eu tenho visto isso. E o setor defensivo, talvez por conta da idade, da sequência e de uma falta maior de proteção, tem dado muito prejuízo. Por coincidência ou não, o Vasco não teve o Yuri Lara no jogo contra o Vila e não teve o Yuri Lara contra a Ponte Preta.
O Yuri é um jogador craque? Não, mas hoje ele é muito importante. A gente precisa ter um jogador de muita pegada no meio, de marcação, de múltiplas funções de recomposição, como é o Yuri. E não é coincidência. A gente joga uma competição fraca, uma competição em que um jogador competitivo, um jogador de força, um jogador de marcação, vai ajudar muito. O Yuri, e aí é a minha preocupação, você tem mais 15 jogos, eu não sei se ele chega para jogar os 15 jogos, porque ele leva cartão, ele pode ser expulso, pode tomar terceiro amarelo, e ele pode ser um jogador que se machuca também. Então a minha preocupação é que hoje, diante de um campeonato tão ruim como esse, a gente tem falta de um jogador que não é um craque, mas é um jogador fundamental para a competição. Porque eu estou chegando à conclusão seguinte: se o Vasco subir para a primeira divisão, e eu acho que sobe porque eu acho que o Vasco, como eu disse, melhorou do meio para frente, mas quem quer que seja o treinador, e no momento é o Emílio Faro, precisa ter coragem para escalar aqueles que estão rendendo melhor. Não há mais espaço para Peck, não há mais espaço para Figueiredo. Acho que o Raniel precisa dar um tempo, ficar num banco, entrar no segundo tempo. Há uma necessidade que alguns jogadores sejam amortizados, colocamos assim. O Edmar é um jogador que me preocupa, porque é um jogador veterano. Bota o Paulo Vitor para jogar. Com o Yuri, dá para fazer uma cobertura. Com o Marlon, que tem que jogar, você consegue ter ali um secretário, porque é um jogador mais ofensivo, mais jovem. Acho que o Danilo Boza tem que jogar, precisa jogar. Na zaga ou na lateral ele precisa jogar. Porque o trio ali de trás tá rateando. Léo Matos, Quinteiro e Anderson Conceição. A gente precisa de gente mais fresca. Acho que o Matheus Ribeiro entrou muito mal no jogo contra a Ponte. Mas pode começar no jogo no lugar do Léo Matos. Dá uma mudada na cara, sabe? Dá uma clareada. Eu não sou favorável ainda, apesar de gostar muito do Paulinho, lateral direito do Sub-17. Acho muito jovem. Acho que é um peso e ele não vai jogar bem. Acho difícil ele jogar bem. Porque o Marlon, por exemplo, que entrou, e o Andrei, são jogadores diferentes. Por isso estão numa seleção brasileira. O Ignaldo também está chegando a uma seleção brasileira, é um jogador diferente. Mas não dá para a gente esperar que todo jogador de base seja base para as nossas soluções. Mas acho que dá para mudar. Eu, por exemplo, não fui favorável a uma crítica tão contundente ao Matheus Ribeiro no primeiro jogo, por conta dele ter cedido o escanteio. O cara jogou ontem, chegou anteontem e já tem que resolver, porque eu também não me levo muito por... um cara lá de Santa Catarina disse que ele não joga nada. Ok, eu respeito. Mas quantos jogadores a gente já não viu que não jogavam no local, chegaram aqui e arrebentaram? Quantos? Absolutamente muitos deles. Naquele time campeão da Copa do Brasil do Vasco, então, vários jogadores chegaram assim, mas esse cara vem pra... é refugo. O Alexandro chegou assim, o Diego Souza chegou assim. O Fagner veio lá da Holanda, sabe? E não tinha ficado no Corinthians. Então, eu acho assim que é muito fácil a gente criticar num primeiro instante. Eu acho que o Matheus Ribeiro eu jogaria. Daria uma chance começando com ele. Fazendo ele jogar um pouquinho mais. Matheus, Boza, Paulo Vitor. Dá uma mudada de ares. A defesa está se cansando. Precisa de um time mais... como é que eu vou dizer? Mais fresco. Um time mais fresquinho. Um time mais descansado. E do meio para frente a coisa deu uma melhorada. Porque eu acho que com a entrada do Yuri o time ganha mais pegada, mais força. Você tem o Andrei, que é menino, que é muito bom. Você tem o Ignaldo, você tem o Marlon. Você pode colocar o Alex Teixeira para jogar. Acho que o Alex Teixeira tá com gás, vai ganhar uma forma. Acho que nesse time dá para jogar até Nenê e Alex Teixeira juntos. Os dois veteranos, os dois jogadores de maior talento no time. Você pode montar aí um meio de campo com Yuri, Andrei e Nenê.
Na frente, Alex, Eginaldo e Marlon. São jogadores interessantes que podem mesclar experiência com juventude. E aí você pode ter um time que seja capaz de se classificar. Porque apesar da Série B, nesse momento, estar dando um susto ao torcedor do Vasco, não acredito que seja tão difícil para o Vasco subir. Volto a dizer, tem muito time limitado, jogando mal. E eu acho que os momentos são muito cíclicos. Hoje, por exemplo, a gente está atrás do Grêmio e do Bahia. O Grêmio, que foi um time que o Roger Machado, treinador, foi ameaçado. A torcida queria matar no início do campeonato, não estava bem. Tá aí, tá ganhando de todo mundo. O Bahia, a mesma forma. O Bahia depois perdeu pra gente aqui, teve uns momentos estranhos, empatou na Fonte Nova, jogando mal, perdeu o Guto Ferreira, foi demitido, entrou o Anderson, a torcida desconfiou, tá aí. O campeonato se desenha muito para Vasco, Grêmio, Bahia e Cruzeiro subirem. Abaixo os times são muito, mas muito limitados. O Vasco tem ganhado a Tombense sábado, impor o seu limite. Volto a dizer, acho que um time competitivo, um time de marcação, um time jovem, melhoraria isso, daria um gás maior a isso. Agora, há uma necessidade também de uma postura que eu acho que vai acontecer hoje, quando o Paulo Brax, que é o gestor da SAF, na área do futebol, o diretor executivo, vai estar com o grupo todo, todos os jogadores, todo o elenco, comissão técnica, todo mundo, funcionários, porque não há tempo de se fazer uma contratação. Eu vejo muita gente dizendo, não, pega aí, faz uma promessa de pagamento para frente. Gente, esse é o pensamento que a gente teve a vida toda. Não é tão difícil entender que não dá para ser assim. Isso precisa acabar. Dessa coisa do jeitinho, não, eu acho que eles podiam ter feito de uma maneira mais criativa, juntar e fazer, dizer que vai pagar lá na frente. Não é mais assim, não pode ser mais assim. A dúvida, o jeitinho, são coisas que o futebol não comporta mais. Ninguém quer lidar com o cara que, depois eu pago, depois eu acerto contigo. Não, é pau. Um empresário vai fazer negócio com um clube como o Flamengo, como o Palmeiras, porque ele sabe que vai fazer um negócio com o jogador, vai fechar o contrato e vai receber a comissão dele. No Vasco, alguém vai dizer, olha, eu te pago daqui a 30 meses, daqui a 3 anos eu te dou um dinheiro. Não cabe mais. O que faz o empresário? Não bota mais jogador no Vasco, levar para outro lugar. Então, essa facilidade que a gente tem, eu vejo o torcedor dizendo isso, a 777, a gente esquece a 777, ela não está no Vasco financeiramente ainda, porque é um trâmite jurídico para que possa se ajustar à condição legal, porque ela lida, mais uma vez, com um clube confuso, com um clube que briga por conta da indicação de um CEO para a SAF, que era um agente político do clube, e que foi uma indicação precipitada. Mas os americanos não têm noção de que a briga interna é tão séria a esse ponto. Isso tudo atrasa. Já podia ter resolvido o negócio da SAF, já podia estar com a situação resolvida se os agentes políticos não atrasassem a votação que iria acontecer mais cedo ou mais tarde. A culpa desse momento é do próprio Vasco, de tudo que acontece no Vasco. E também por conta de uma má gestão. É óbvio que é. O Vasco não pode chegar a esse momento, no segundo ano de mandato de Jorge Salgado, sem condição de contratar ninguém, sem grana, duro. Acabou. O Vasco parou. Parou porque a SAF vai entrar. É a solução e acabou-se. Não. Tinha que ter um plano B para esses momentos como o de agora. Porém, não adianta a gente chorar sobre o leite derramado. A situação hoje é essa. Não tem dinheiro, não conseguiu contratar, trouxe esses jogadores muito por indicação, muito por facilidade. Pelo menos trouxe jogadores de clubes maiores, Inter, Atlético, não trouxe jogador de Marcílio Dias, de Ipiranga de Erechim, de ABC de Natal, não trouxe. Pelo menos isso. Mas a 777, o que ela pode fazer hoje é fazer uma imposição de trabalho. Ceder o que ela pode dar de expertise, de segurança de trabalho, porque hoje o Paulo Brax conversa com jogadores e funcionários e diz, eu quero todo mundo aqui, todos vocês vão ficar,
Todos vocês vão trabalhar com a gente para subir, ok? Fiquem tranquilos, está garantido grana até o final do ano. Esse é um grande reforço. Porque o Vasco não precisa de muito para subir, não precisa também da magnitude de uns 2 reforços de peso internacional. Eu discordo. Não vejo por aí. Ah, mas esse time é ruim, Flávio? Não sei. Acho que não. Está em 4º lugar no campeonato. São 23 rodadas no Campeonato Brasileiro. Faltam 15. Fosse tão ruim, estava lá embaixo. Está 6 pontos ainda de um G5, que está muito ruim também. Os times que vêm atrás são ruins. O Sampaio Corrêa só ganha fora. Só ganha em casa. Fora não ganha de ninguém. O Londrina, o Vasco ganhou. Lá no Estado do Café. Tombense, o Vasco vai pegar sábado. Tem que ganhar. Então eu acho que existe também, e é normal, uma exacerbação, um trauma por conta daquilo que acontece e que vem acontecendo. Esse ano tá melhor. Tá, a gente tem que dizer a verdade, tá. A gente está no G4, a gente está lá dentro. A gente reclamava que a gente não entrava, agora a gente está no G4 há um tempão. E a gente está preocupado que vai sair. Mas eu acho que o dia de hoje é um dia importante, porque o novo boss do futebol do Vasco vai dar o recado e vai dizer, olha, o negócio é o seguinte, tá todo mundo ok. Isso vai dar tranquilidade para que esse grupo possa trabalhar. Agora, acho fundamental a contratação de um treinador. Isso eu acho. Porque um treinador dá segurança. Um cara grande ali, um cara 777 grande, dá ao grupo também segurança. E eu não sou desses caras que pensam assim, não, esse time aí tem que jogar retrancadinho, fechadinho. Não, eu acho que o Vasco tem bons jogadores. Tem bons jogadores ali do meio para frente, com aqueles meninos ali. Dá para fazer um bom time. Eu não acho que o Fábio Gomes seja um jogador ruim, o centroavante que veio do Atlético, eu conheço. Acho um ótimo jogador. Acho que o Paulo Vitor é um bom lateral. É claro que não vai agradar todo mundo. É claro que eu queria contratar o centroavante do River Plate. Eu queria contratar o lateral esquerdo do Boca. Eu queria trazer um brasileiro repatriado da Europa para jogar aqui de meia. Mas não. A gente tem que entender o momento. É isso. Esse time, gente, não vai ficar para o ano que vem. Eu diria que 90% não vai ficar. Talvez composição. Eu vejo o Thiago Rodrigues como um goleiro composição. Não é goleiro para a Série A ainda. Léo Matos não fica. Acho que o Quinteiro também é difícil ficar. Anderson Conceição talvez fique, porque, enfim, mas composição. Edmar dificilmente. O Yuri fica, mas também para uma composição. Nenê eu acho que não fica. Alex Teixeira fica. Vai se tentar ficar. E no restante, Andrei, Marlon, Ignaldo, o próprio Figueiredo, são jogadores que talvez fiquem. O Peck num novo limiar, querendo, mais afim, deixando de ser tão bobão, tão menino, de cair toda hora e pedir falta, talvez até fique. E aí você traz 6, 7 jogadores grandes, bons, você monta um time com um grande treinador. Que eu acho que o importante agora é que o treinador que venha para fazer o time subir. Se vai conseguir chegar no ano que vem como treinador, não interessa. Se ele subir, ele vai ter mérito para ficar. O próprio torcedor, nós da imprensa, vamos dizer, olha, como é que vai tirar esse cara? Apesar de que o Anderson Moreira foi campeão no Botafogo, foi demitido. E assim é a nova cultura do futebol. A gente vai ter que se acostumar com isso. Vai ter que se acostumar com isso. Ué, o Anderson Barros não estava ameaçado na final da Libertadores, o gerente de futebol do Palmeiras? E tá aí. Ficou, porque foi campeão, porque senão tinha sido demitido. E tá aí, chegou de novo à semifinal da Libertadores. Então, eu acho que algumas coisas são importantes. Não tá difícil. Acho que a volta do Yuri Lara vai dar um equilíbrio importante para a marcação, que é algo que tem faltado ao Vasco. Sabe, o Zé Gabriel é muito fraco nesse quesito, é um jogador muito limitado. Então eu acho que é importante a volta do Yuri Lara. Eu rejuvenesceria o time para sábado, colocando jogadores mais leves, mais jovens, na própria defesa. Começa com o Matheus Ribeiro, vai. Danilo Boza na zaga, Paulo Vitor na lateral esquerda. Dá uma mexida, dá uma modificada. Dá.
Yuri volta, bota os moleques na frente, dá um tempo para Peck, para Figueiredo, para Raniel. Vamos mudar o ar. Vamos mudar o ar. Ah, Nenê e Alex Teixeira, então tá. Bota o Bruno Tubarão jogando na frente. Bota os caras para jogar. Vambora. Não precisa também ter um timaço para ganhar a Série B ou para se classificar. E paralelo a isso, a presença do Paulo Brax já dentro do CT trabalhando, mesmo sem ainda poder canetar, porque ele não pode canetar, porque ainda não é uma empresa constituída. Vamos parar de pensar em jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Daqui a 30 dias vai estar o quê? Pô, mas não dá para fazer um pouquinho antes? Não, não dá. Não dá. Você não abre uma empresa e fala pro cara que vai te pagar, olha, faz o seguinte, vai pagando aí, depois eu mando a nota para você, não vai se aceitar. Tem que abrir a empresa e ter a nota para você fazer, o envio da nota para você receber. Não é assim, cara. As coisas não podem ser assim, mas a presença dele física, dando segurança, acho que vale. E acho que o transcurso vai ajudar, culminando com o treinador. Que eu acho que aí é a pancada na cobra. Trazer um cara grande. E eu acho que com esse cara grande, com essa segurança que vai ser dada pela SAF, que durante a competição já vai estar aprovada. Daqui a 30 dias, talvez, a coisa já esteja regulamentada. E aí, estando regulamentada, já vai ter o aporte de 120 milhões, já vai dar para dar uma tranquilidade bacana. Já vai poder se fazer uma melhoria no CT, dar uma estrutura legal para os jogadores, dar uma estrutura de trabalho para todo mundo, pagar salário. São reforços importantes para uma competição que é pífia. Uma competição que o Vasco tem obrigação de subir. E que vai melhorar. Vai melhorar. Se o Vasco ganhar da Tombense no sábado, iguala a campanha do primeiro turno, em 5 rodadas. Quando o Vasco terminou muito bem. Até a 10ª rodada, o Zé Ricardo era odiado. Hoje todo mundo pede o Zé Ricardo de volta. Assim é o futebol. Quero trazer um pouco mais de calma e tranquilidade para esse tão traumatizado torcedor, que eu entendo, eu também sou assim. A gente se traumatizou pelos nossos últimos acontecimentos, pelas últimas passagens que nós tivemos nefastas com o Vasco. Mas esse ano a coisa vai andar. A SAF foi aprovada, vai estar no papel, tem um gestor que vai dar essa tranquilidade, traz-se um treinador grande, rejuvenesce o time, dá uma melhorada no padrão do time, e eu acho que o Vasco consegue. Eu acho que o Vasco vai conseguir. É ganhar da Tombense daqui a 2 dias, e dar uma tranquilizada, se preparar para uma sequência difícil, de 5 jogos, sendo 4 fora, que a gente tem condição de conseguir ponto. Nosso time não é tão ruim assim para a Série B. Para a Série B. E aí, acabou a Série B, subiu. Aí, amigo, aí a brincadeira vai começar a ficar mais séria. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, no canal Atenção Vascaínos. Tchau, turma.